Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do verso de número 44. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do verso 44 até o verso 51. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até nos dias de Davi, que achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo, atenção no verso 48, que é o que eu vou basear nesta noite, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Amém? Vou repetir o verso 47 e 48. E Salomão lhe edificou uma casa, ou grandioso templo, que nós conhecemos como Templo de Salomão. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Amém? Irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta e assente-se. E antes de entrar propriamente no texto, eu preciso de fazer algumas considerações de início aqui, e preste atenção nas considerações que eu vou fazer, e depois dessas considerações, um pano de fundo de quase uns 10 minutos aqui, que eu vou entrar no texto que eu li, explanar, explicar, aplicar e trazer a mensagem que Deus fez, ardeu meu coração nessa tarde para os irmãos nesta noite. Eu também, assim como os irmãos, eu estou assim, já há muitos dias, estou no culto todos os dias, eu acho que antes de terminar o ano, né? Estou precisando assim, de uns 3 dias de descanso, acho que até o final do mês vai dar para me tirar esses dias, e até tentei, né? Hoje eu liguei para o presbítero Dinei para trazer a palavra, mas já tinha comprometido lá com a congregação do bairro Passaidinha. O presbítero Vitor também não pôde vir hoje, então eu falei, então, Senhor, o Senhor então direcionou para que eu pregasse mesmo aqui, então, nesta noite. Então, meus irmãos, mas Deus fez arder uma palavra, né? Agora bem de tardezinha, quando eu vi que eu não tinha escapatória mesmo, para os irmãos nesta noite. O tema da minha mensagem nesta noite, preste atenção, o tema da minha mensagem, que eu vou falar algo que não tem nada a ver com o texto aqui, antes de entrar, será a introdução para entrar no texto. O tema da minha mensagem nesta noite é o maior erro do religioso. Deixa eu repetir, o maior erro do religioso. Antes de eu falar do maior erro do religioso, deixa eu dizer claro para os irmãos que eu não estou condenando a religiosidade ou o religioso, porque todos nós somos religiosos também. Todos nós temos um pouquinho de religiosidade e é certo, não é errado. O que é errado é você ser movido pela religiosidade, porque o que é religião? Tiago, escrevendo sua carta, capítulo 1, versículo 27, ele diz lá sobre a verdadeira, pura religião é assistir aos necessitados. Ou seja, Deus de nada precisa. As boas obras para ajudar a necessidade. Deixa eu repetir, Deus de nada precisa de boas obras. As boas obras, quem precisa são as pessoas ao nosso redor. Boas obras não salvam, mas quem é salvo pratica boas obras. A palavra religião, ela significa religar, é a tentativa do homem de se ligar até a Deus, de chegar até a Deus. A religião, ela é boa para ajudar as pessoas, mas ela não é suficiente para ser
salvo, porque a salvação não há nenhum esforço ou mérito humano. O homem jamais conseguiria chegar até Deus, por isso que Deus veio até os homens. Então, a religião não salva, não somos salvos pela religião, né? Mas ela é parte do homem, da sociedade. Você sabia que existe a sociedade, ela tem pelo menos 4 pilares que o mantém de pé, e esses 4 pilares são sempre atacados, por isso que o mundo vive essa baderna. Olhe, o primeiro pilar da sociedade se chama família, modelo família bíblico. Este é o primeiro pilar da sociedade. Qual que é o primeiro pilar da sociedade que eu disse? Qual que é? Família. O segundo pilar da sociedade se chama a política. É o segundo pilar da sociedade, né? O mundo, o Brasil principalmente está nessa baderna política, não é de agora, já é de tempo. Isso é apenas um capítulo a mais que iniciou em 2013, e outra oportunidade podemos dizer isso. O mundo, a situação política que o Brasil vive nessa última década. Então, a segunda base da sociedade é a política. A terceira base da sociedade, a primeira é a família, a segunda é a política, a terceira é a educação, é a terceira base da sociedade, o conhecimento. A quarta base da sociedade se chama religião. Não tem a ver com Bíblia. A religião numa sociedade faz com que ela tenha parâmetros coerentes, corretos. E vocês podem observar que todos esses 4 pilares, eles estão sempre sendo atacados em toda a história da humanidade. Então todos nós temos um pouquinho da religiosidade. Todos nós somos um pouco religioso, porque qual que é a diferença da religiosidade para o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, que Jesus veio para nos salvar das consequências do poder do pecado, das consequências drásticas do pecado, da miséria chamada o pecado, que é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. A fórmula organizacional, por exemplo, no céu não vai ter só assembleiano, no céu não vai ter placas de igreja, todos nós sabemos isso. Placas de igreja, formas litúrgicas de culto, isso é da religião. O Evangelho de Jesus está muito além disso, e acima de uma placa da igreja, ou da forma que se prega, ou do ritmo musical, ou da liturgia, se canta primeiro, se prega depois. A oração é de Deus, é o modo de falar com Deus. Agora, se no culto você ora primeiro, ou prega primeiro, ou deixa para orar no final, isso já faz parte da religião. Está dando para entender a diferença entre a religião e o ser salvo e o Evangelho? Então todo ser humano precisa da religiosidade. E dito isso, então, eu quero dizer para os irmãos, então, qual que é o maior erro do religioso? Então, eu não posso ser religioso. Sim, tu precisa ser um pouco religioso dentro da sua denominação. Por isso que você escolhe onde você quer congregar. Não esteja na igreja mais perto da sua casa, esteja numa igreja mais próxima da Bíblia, porque para ser salvo tu tem que estar de acordo com a Bíblia. Mas na igreja que está próximo da Bíblia, ela tem normas, ela tem estatutos, ela tem regimento, ela tem conduta, e isso faz parte da religião. E essas normas nem sempre vão agradar a todos, mas faz parte do processo aqui, deste mundo que nós vivemos aqui, chamado sociedade. E eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque é um desafio de nós vivermos uma vida equilibrada. Você não pode ser movido pela religiosidade. E dentro disso, do mover da religiosidade, no próprio capítulo 7 aqui, que é o sermão de Estevão, olha só o que diz o versículo 9, quando ele está mencionando sobre os filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, José foi o 11º filho de Jacó. Os 10 primeiros filhos de Jacó venderam o seu irmão José para o Egito, como todos nós sabemos. Olha o que diz em Atos capítulo 7, versículo 9. E os patriarcas, quem eram os patriarcas? Os 10 primeiros filhos de Jacó: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gad, Naftali, esqueci o nome dos outros 2, e o 11º era José. Eles venderam
José para o Egito. Aí, nesse sermão de Estevão, que aqui quem escreve o capítulo 7 de Atos, foi o médico amado historiador Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Jesus, que leva o nome de Lucas. Mas aqui ele está escrevendo, é o sermão de um diácono. Qual que é o nome desse diácono aqui, que está pregando aqui no capítulo 7? Quem sabe? Quem sabe? O nome desse diácono aqui, que pregou no capítulo 7, você sabe, mas você esqueceu, é o diácono Estevão. Capítulo 7 de Atos, nós temos o sermão do diácono pregador, chamado Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, que termina o capítulo 7, ele morrendo apedrejado. Então, quando Estevão está pregando esse sermão aqui, e ele começa a falar do plano da salvação, ele diz aqui, no versículo 9, os patriarcas movidos de inveja. O que Estevão está dizendo? A inveja moveu os irmãos de José e eles venderam ele para o Egito. Então, estou pegando esse pedaço só para te dizer, nós somos religiosos, temos que ter um pouquinho de religiosidade. Você só não pode ser movido pela religiosidade. Quando tu age movido pela religiosidade, tudo para você se torna formal, como uma parte da escola bíblica dominical falou hoje cedo. Você faz tudo por religiosidade. Não, eu tenho que ir no culto domingo à noite, eu tenho que fazer isso porque é norma, eu tenho que fazer isso porque me ensinaram que é assim que se faz. Não, tu não pode fazer as coisas movido pela religiosidade, tu precisa de fazer as coisas movido pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós fazemos movido pelo Espírito, aleluia, louvado o nome do Senhor. Na nossa religiosidade nós gostamos assim, de saber, geralmente acontece, quando vem irmãos de outra denominação para a nossa igreja, né? Eles falam assim, pastor, eu quero aqui, eu quero uma lista de saber o que pode fazer, o que não pode, o que é permitido e o que não é permitido, né? Me dá aí um checklist, parecendo quando você vai entrar no hotel e você ali tem um checklist ali das ordens do hotel, do que pode, do que não pode. Se chegou tal hora, independente da hora que você chegou, meio-dia tu tem que sair, se passar a tolerância é 1 hora até as 13 horas, a pessoa quer isso. Não, meu irmão, isso, meu irmão, olha só, nós não podemos ser movidos por isso, nós temos que ser movidos não pelo regulamento, nós temos que ser movidos pelo relacionamento. Deixa eu repetir, nós não podemos ser movidos pelo regulamento, mas sim pelo relacionamento. Então, quando você tiver uma dúvida, antes de perguntar ao pastor, pode perguntar-nos, mas antes disso, pergunta ao Espírito Santo, se relaciona com o Espírito Santo, ele te dará a direção e tu farás movido por ele. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, o capítulo 7 de Atos é o sermão de Estevão, um diácono que foi separado. Capítulo 6 nós temos a separação de 7 diáconos. Entre eles tem um que se destacou, chamado Estevão. E ele, diácono, começou a pregar com ousadia que incomodou. Deixa eu abrir um parênteses para dizer para os irmãos, eu fui separado ao diaconato dia 7 de setembro de 2008. 7 de setembro de 2008. E eu já pregava, como os irmãos sabem, prego desde criança. Tinha uns 3 meses que eu tinha casado. Era líder de jovens da época ali na igreja sede de Pará de Minas. E naquela empolgação toda, querendo pregar, nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, quando a gente critica alguém, porque o que vale é a motivação. Já pensou nisso? E Deus conhece a verdadeira motivação. Na época não tinha as redes sociais, não tinha nada, né, dessas coisas. E aí então, eu querendo pregar, eu fui lá e fiz, meu irmão. Se rir de mim não vai para o céu, hein? Brincadeira. Eu querendo pregar, então, eu lembrei disso essa tarde quando estava pensando nisso. Eu fui lá então, fiz um cartãozinho de visita com a minha fotinha assim, Diácono Gideão Santos. E eu pus Diácono Gideão Santos, DC, porque eu achei assim importante que eu estava. Ao contrário, talvez alguém pode pensar, acha que eu sou pastor, porque eu sou filho de pastor. Engano seu. Meu pai sempre pegou mais pesado comigo que qualquer outro pastor, independente se eu sou filho de pastor ou não. Eu fui chamado por Deus, meu ministério é específico. E então, eu com aquela empolgação, e de repente, um outro viu, começou tipo assim, uma das críticas foi menosprezar a nomenclatura. Eu falei, você não sabe ter colocado diácono, não. Gideão Santos.
Porque eu não sei porquê, as pessoas falavam isso até dia de hoje, né? Os diáconos que estão aqui me perdoam, o diácono Nerivelto, acho que só o Nerivelto está aqui hoje que é diácono, né? Mas há um menosprezo ministerial, não sei porquê, quando a pessoa é diácono. Já reparou isso? Meu irmão, um dos maiores pregadores que o Novo Testamento fala, e a lição, acho que vou até dizer mais para frente nele, né, irmã Jane, sobre o avivamento de Estevão, acho que tem uma lição que eu vou falar de Estevão, foi a mensagem de um diácono, um pregador. Olha aí o sermão dele em capítulo 7 de Atos. No final do capítulo 6, a Bíblia diz 6 e 8 de Atos, diz que Estevão, cheio de fé e de poder, olha só, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, aleluia. E aí levantaram alguns movidos também de inveja. Eu tenho que dizer de novo, meu irmão, o que te move? Você faz as coisas movido por quê? Isso é importante refletir isso. 2 vezes, só neste contexto aqui, nós vemos pessoas fazendo algo movido de invejas. Aí foi lá, subornou. Aí outro foi lá e mentiram contra Estevão, movido pelo financeiro, pelo dinheiro, porque receberam suborno. Tudo que o ser humano faz, há um mover. Cuidado com a motivação da sua vida. Cuidado com as suas ações no dia a dia, o que te motiva a fazer aquilo que tu tem feito, ou aquilo que tu tem deixado de fazer, qual é a motivação verdadeira? Quem sabe mesmo é você e Deus. E certo é que movidos então de inveja, subornaram, e eles então acusaram, mentiram acerca de Estevão, dizendo que ele estava blasfemando. Olha só, versículo 13 do capítulo 6, apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem aqui, ó, Estevão, não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar. Que santo lugar que eles estão falando aqui? O templo. E contra a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno, que ele está pregando aí, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Há uma diferença muito grande entre o que uma pessoa diz e entre aquilo que nós entendemos, sim ou não? Jesus nunca falou que ia destruir o templo. Em Mateus 24, Jesus falou que o templo seria destruído, e realmente foi no ano 70 depois de Cristo, pelo o imperador de Roma, general Vespasiano Tito. É isso que Jesus proferiu. E quando ele disse, destruirei o templo e em 3 dias reconstruirei, ele estava dizendo dele. A diferença do que fala e do que se ouve. E eles estão dizendo aqui, ele está pregando de Jesus. Jesus falou que ia destruir esse templo. Jesus não falou isso, Jesus falou do templo dele. E quer mudar os costumes que Moisés nos deu. Outra mentira. Estevão não estava pregando isso e Jesus nunca quis mudar os costumes de Moisés. Jesus veio para cumprir a lei. E assim estabeleceu uma lei maior de todas, que ele falou, que é a lei do amor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando eles chegaram com essas acusações de Estevão diante do sinédrio, então todos olhavam para ele e a Bíblia diz que o rosto dele, pois Estevão, o diácono Estevão, estava cheio do Espírito Santo, o rosto dele brilhava como um anjo, diz aí o versículo 15, e aí entra o versículo 7, o sumo sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote quem era? O religioso, o que comandava a religião judaica, e não tinha recebido Jesus como Messias. O que ele disse? Ele vai e pergunta para Estevão, Estevão, isso é verdade? E aí Estevão então começa a fazer a sua defesa. E a defesa que Estevão começa a fazer, ele começa a pregar, falando do plano de salvação desde Abraão. Ele começa a falar desde Abraão, está aí, capítulo 7, a partir do versículo 2. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando em Mesopotâmia. E assim ele começa a falar da história, do plano de Deus para a salvação da humanidade. E ele não consegue terminar a mensagem, ele termina
falando de Salomão, que é os últimos versículos que eu falei aqui, da construção do templo. E aqui quando ele menciona sobre Salomão, a construção do templo, aqui ele está falando de um dos erros da nação de Israel. Está claro nos versos que eu li aqui, do verso 44 ao verso 49. Qual que é o erro que Israel cometeu, que Estevão está dizendo na sua mensagem? De achar que Deus estava dentro do templo. Salomão construiu um templo grandioso, a glória de Deus se manifestou no templo no dia da inauguração, mas Deus não estava limitado dentro do templo. E Estevão está pregando isso, está dizendo, eles erraram. Olha só, Salomão edificou a casa, só que eles enganaram Israel. Vocês, judeus, israelitas, acharam que o Altíssimo, que Deus habitava dentro do templo. Por isso que Deus permitiu que o templo fosse destruído. Não, o templo era um lugar de adoração a Ele, de sacrifício. E o Antigo Testamento, o templo, era só uma sombra do que viria a acontecer no Novo Testamento com a vinda do Messias. Este é o erro que Israel cometeu, um dos erros, e Estevão está falando desse erro aqui. E quando ele está dizendo, explanando sobre este erro, eles não esperam nem ele terminar de pregar, arrasta ele para fora do templo, para fora da cidade, diz que ele está blasfemando, e começa a apedrejá-lo, e ele morre apedrejado, como a Bíblia nos diz aqui no final, nos últimos versículos do capítulo 7. E o que isso tem a ver conosco aqui nesta noite? O erro de Israel, um dos erros, Estevão está dizendo, era achar que Deus habitasse dentro do templo feito por Salomão. E este é, até os dias de hoje, o maior erro do religioso. O nosso maior erro na nossa vertente religiosa é nós limitarmos Deus aqui dentro deste prédio. E eu vou explicar por quê. Limitarmos Deus dentro desta construção. Aqui é um prédio de tijolo, de cimento. É um prédio que foi feito nem por pessoas que servem a Deus, ou talvez que pode ser até ateus, uma construtora. Nós aí empreitamos, vem cá, fez, construiu. Todo tipo de gente que a gente nem sabe, trabalhou aqui. No geral, nós falamos que aqui é a casa de Deus. No geral, não está errado. Por quê? Porque é um prédio que nós consagramos, onde nós nos reunimos para prestar culto a Deus. E só. Nós vamos embora. Deus não fica aqui. Pastor, eu sei disso. Nós sabemos na prática, na fala, no discurso. Na prática, vamos falar a verdade, nós somos muito religiosos nisso, nós agimos o contrário. Vamos falar da praticidade, como que nós agimos? Acabou o culto, dependendo daquilo que você começar a conversar aqui, aí você fala assim, meu Deus, que pecado, eu estou dentro da casa de Deus, vamos sair para fora. Aí lá na rua você já tem mais liberdade de falar o que talvez tu não falaria aqui. Sim ou não? E se tiver em cima do púlpito, tem irmãos que eu já presenciei de receber a oportunidade de chegar até aqui e dizer, pastor, me dá o microfone. Eu não sou digno de subir aqui, é um lugar muito santo. Mais santo aqui do que aqui. Isso era no Antigo Testamento, lá no tempo do Antigo Testamento, que atrás das cortinas ficava a Arca da Aliança, o Santo do Santo. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que com isso você vai profanar aqui, porque é questão de respeito, templo religioso. Não me entenda mal, eu estou dizendo que na nossa mente religiosa, qual é o nosso maior erro que nós cometemos? Esse é o tema da nossa mensagem, da minha mensagem. Achar que Deus está limitado aqui dentro do templo, ou no altar. Na prática nós agimos assim. Sabe por quê? Tem pecado que tu já cometeu na sua casa, no falar, no agir, ou em algum lugar, que se você tivesse dentro do templo, você não cometeria. Tem pecados que você até comete, que você nem se libertou dele, que tu até está na prática dele ainda,
Mas no ambiente que tu comete, que tu peca, tu jamais cometeria que você falasse. Se tu estivesse aqui dentro, você falaria assim: de jeito nenhum. Aqui é o templo, é a casa de Deus. Tudo bem, sim, nós consagramos ao Senhor. Mas o que você precisa entender, para que tu leve uma vida abandonando as práticas pecaminosas, é saber que na tua casa, na faculdade, no teu trabalho, no teu carro, na rua, dentro de um banheiro, dentro da sua suíte, do seu closet, aonde quer que tu vá, dentro de um quarto de hotel, aonde que tu estiver, não há como esconder dele. Deus está lá com você. Ei, eu não estou dizendo que Ele está porque Ele é onisciente, está em todo lugar. Na onisciência de Deus, Deus está até no inferno. Todos nós sabemos, porque lá no inferno está a presença dEle, não misericordiosa, bondosa, mas a justiça dEle sendo aplicada. Eu estou dizendo que Deus está dentro de você, porque Ele não está limitado ao templo feito por mãos de homens. Ele, o templo dEle, a casa dEle é a tua vida. Você está entendendo qual que é o nosso maior erro da religiosidade? Não, porque aqui dentro do templo eu não posso falar. Não, porque eu já falei no início aqui que não é errado ser religioso, nós somos religiosos, vocês entenderam essa parte? Aí o nosso maior erro é: não, aqui dentro do templo eu só entro, sem criticar ninguém. Eu já ouvi pastores de outro estado até vídeo falar que para entrar na igreja já coloca a gravata. Se for para entrar na igreja eu tenho que colocar a gravata, não estou falando que não tem que ser em qualquer lugar, meu irmão. Em qualquer lugar, aqui é questão de porte, de costume, da nossa cultura. Aí de outras palavras falamos: não, na igreja aqui, meu Deus, eu não posso falar isso. No teu carro também tu não pode, porque Deus está lá, o templo é a tua vida. É igual aquele caso do menino que virou assim pastor e disse, que você já ouviu, né? Pastor, será que nós podemos morar aqui na igreja, pastor? Perto do pai dele também. Podemos morar aqui, pastor? Aqui na igreja é bom demais. Porque o pai dele, o irmão dele, era uma bênção na igreja. Sempre à disposição do pastor, educadinho. Pastor, o que tu precisa? Estou liberado, pastor, eu preciso de mais alguma coisa. Oh, que bênção. E o menino doido para ficar dentro da igreja. Não podia morar aqui. Ô, meu filho, você gosta demais do culto, você quer morar aqui? Por quê, meu filho? Não, porque aqui na igreja meu pai é uma bênção. Lá em casa ele é nervoso, bate em mim, grita que é minha mãe, né? É diferente demais. Porque nós estamos pegados à religião, achando que Deus está limitado aqui. Saia daqui nesta noite em tua mente, dizendo, tendo a certeza que a casa de Deus, o templo de Deus, não é esse prédio da Mato Grosso 65, aquele lugar que nós reunimos para cultuar a Ele. O templo dEle, a casa dEle, sabe qual é? Bata no peito assim, ó. É você. É a tua vida. É a tua vida. Não tem como fugir. Deus então está bradando, dizendo para você, pecados que tu comete achando que é só você que está fazendo, Deus está lá e o Espírito Santo está triste com você. Na tua casa Deus está lá, no teu quarto de dormir Deus está lá. A não ser que você não está preparado para arrebatamento da igreja, a não ser que tu não passou pela cruz de Cristo, a não ser que você tenha consciência que se Jesus voltar, tu vai ficar. Agora, se tu tem consciência de que você é igreja do Senhor, de que você passou pela cruz de Cristo, e que se Jesus voltar, tu será arrebatado, ou se a morte vier te arrebatar, o céu está à tua espera. Deus mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, de todos aqueles que passaram pela cruz de Cristo, e está selado para o arrebatamento. Quem está entendendo essa palavra, levante a tua mão e dá glória a Deus. Então o nosso maior erro do religioso é na prática limitarmos Deus nesse templo, engessarmos Deus aqui.
Deus, fica aqui, porque onde eu vou agora, tu não pode estar. O que eu vou fazer agora, tu pode esconder do pai, da mãe, do amigo, do irmão, do marido, da esposa, mas tu não esconde dele. Aleluia. Tenha isso em mente e viva um 2023 no temor do Senhor. Onde tu precisar de ir neste ano, nesta semana, a trabalho, a lazer, como hobby, o seu lugar costumeiro de ir. Se você é crente, se você é salvo, Deus está dentro de você. Se tu precisar de falar, se tu precisar de conversar, não há segredo diante dele. O mesmo, eu quero que você não perca o temor aqui. Eu tenho aqui como uma desorte, mas eu quero que você entenda que o mesmo temor, a mesma vigilância que você tem em se vestir para vir para o templo no domingo à noite, você tenha aonde quer que tu vá. Em sociedade, não estou falando dentro da sua casa, que ela é privativo seu, onde tu for, no supermercado, na praça, no dia a dia, tenha o mesmo temor, porque Deus está com você. Eu quero que o mesmo temor que você tem de falar talvez uma palavra torpe, uma palavra de baixo calão, aqui dentro da igreja, você tenha esse temor, lá no trabalho, lá na escola, na faculdade, você tem esse temor com a tua esposa, você tem esse temor com o teu marido, com os teus filhos, com o teu pai, aonde você estiver, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Quem recebe essa palavra nesta noite, levante a tua mão, fecha os teus olhos, aleluia, e saia daqui nesta noite diferente, porque tu és morada do Espírito Santo. Eu quero encerrar então essa meditação, talvez até de uma forma diferenciada, que os irmãos quase vão ver eu pregando assim dessa forma calma, mas dizendo uma verdade, uma exortação e um conselho. Eu vou terminar dizendo uma verdade para todos nós, uma exortação para alguns, ou para todos também, e um conselho para todos nós, que se for possível até anote aí. Sabe qual que é a verdade que eu encerro dizendo dentro desse texto, dentro desse maior erro da religiosidade que eu estou dizendo aqui, baseado no final do sermão de Estevão, que foi o maior erro da nação de Israel, achar que Deus estava limitado dentro do templo, e aí eles pecavam à vontade, viviam numa prática do pecado, sem nenhum temor. E esse tem sido o nosso maior erro no nosso aspecto de religiosidade. Aonde, você quer ver uma coisa? Quer ver quando o irmão some da igreja? Aí você fala com ele, meu irmão, o que aconteceu? Não, pastor, tive uns probleminhas aí, estou resolvendo aí, já estou de volta. Aí a gente já sabe, é porque andou aí pecando, está com a consciência pesada. Aí tem temor de vir para o culto, aí tem vergonha de orar, tem vergonha, não sente digno de vir aqui. Quando tu sente digno? Nós nunca somos, não sente digno, é a síndrome de Adão. Sabe qual que é a síndrome de Adão? É aquela que ele pecou e viu que estava nu e tentou se esconder de Deus, e Deus falou, cadê você, Adão? Não, Deus, aconteceu um problema aí, mas eu já estou resolvendo. Como que Adão estava resolvendo um problema? Tentando tampar a nudez com folhas de figueira. Folha de figueira não tampa a nudez. Tem problema que tu não consegue resolver, que só Ele que pode resolver. O problema chamado pecado, nenhum de nós conseguimos resolver. Quem resolve o problema chamado pecado foi Ele que resolveu lá na cruz, com o sangue do Cordeiro. Então não tem como fugir, meu irmão. Quando tu pecar, quando tu errar, quando tu fracassar, aí que tu tem que vir para o culto mesmo, mais rápido. Aí que tu tem que orar mesmo, aí que tu tem que buscar mesmo. Mas nós fazemos o contrário. Nós falamos, eu estou resolvendo e já volto. Eu estou afastado desse dia, eu estou com os probleminhas, mas eu vou me acertar. Engano de Satanás, tu não consegue se acertar longe dele. Longe dele tu vai só piorar, tu vai se atolar no lamaçal a cada dia. Deus falou com Adão, apresente Adão, tu não consegue resolver, eu que resolvo.
Onde estás, Adão? Apresenta. Mas Deus, eu estou nu. Adão, eu estou vendo. Adão, que tu está nu. Quem te veste sou eu, Adão. Eu vou matar aqui o cordeiro e com as vestes dos animais eu vou fazer vestimenta para você, Adão. Quem está entendendo pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Então eu vou encerrar com uma verdade, uma exortação e um conselho. Qual que é a verdade? A verdade é, você já sabe disso, mas eu estou te lembrando, todos nós temos o Espírito Santo. Se tu aceitou Jesus de verdade, passou pela cruz de Cristo, o Espírito Santo mora em você. Todos nós temos. Jesus, no dia que Ele ressuscitou, resolveu o problema do pecado na cruz. João 20 e 23, Ele apresentou para os seus 11 discípulos, 10, né? Tomé tinha saído, e assoprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Está dizendo, pastor, eu ainda não falo línguas estranhas. Não confunda, meu irmão. Isso aí é revestimento de poder, aconteceu só depois. Eu sempre estou pregando isso aqui. Aceitou Jesus, passou pela cruz de Cristo, tu recebeu o Espírito Santo dentro. Ele passou a fazer morada dentro de você. Então a primeira verdade que tem que ficar fixada na nossa mente todos os dias: aonde que tu for, o Deus Espírito Santo está com você. Aonde tu estiver. Isso nos traz um conforto, sim, mas nos traz também uma responsabilidade. O Espírito Santo está com você. Nós vamos terminar o culto já já. Tu vai embora, Ele vai com você. Tu está dormindo, o Espírito Santo está com você. Amanhã quando tu acordar e for para o trabalho, o Espírito Santo irá com você. Durante o dia vai ter situação que você vai estar aparentemente sozinho, mas o Espírito Santo estará com você. Essa é a primeira verdade. Mas a exortação qual é? A exortação aqui vai para alguns que talvez o Espírito Santo já entristeceu com você, porque tu insiste no pecado, em viver no pecado. O Espírito Santo entristece. E se tu continuar insistindo no pecado, depois dele entristecer, ele vai embora. E possivelmente pode ter alguém aqui que você está sentindo que o Espírito Santo já te deixou, que ele não está mais em você porque tu tem insistido nas práticas pecaminosas. Então a exortação para você é: limpa a tua casa hoje, limpa a tua vida hoje. Faz sabe aquela faxina que toda dona de casa faz, de pega as coisas e coloca as cadeiras para cima, e que o marido chega, e aí a mulher fala: não entra não, que eu estou limpando. O que tu veio fazer que agora não é hora de limpar? Sabe aquela faxina assim, que vaza água para todo lado, e rapa daqui, rapa dali, e limpa o teto, e lava tudo, e se o marido entrar no meio, lava até o marido também. Sabe aquela faxina assim? Faz na tua vida, porque a sujeira do pecado, das pequenas coisas, não é nada não, meu irmão. São as pequenas sujeirinhas também que vai nos sujando a casa toda, assim ou não? É a poeira, né? É só uma poeirinha, deixa a poeirinha lá sem varrer e sem passar pano para tu ver. É o que está acontecendo na tua vida. Deus, essas poeirinhas, chamados pecadinhos que tu está cometendo dia após dia, e tu está acostumando, institucionalizando este pecado na tua vida, está expulsando o Espírito Santo da tua vida, e tu está perdendo a presença dele. Ele está triste com alguns, outros eles já deixaram, mas a exortação hoje para você é: limpa a casa, limpa a tua casa, limpa a tua casa, e diga: Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida. Espírito Santo, tu não habita em templos feitos por mão de homem, tu não habita nesse prédio bonito, habita na minha vida. Aleluia. Tem um hino da irmã Gisele Nascimento que retrata o que Jesus fez lá, e está escrito em Mateus capítulo 21, lá no templo, quando ele entrou, revirou as mesas, limpou lá o templo e diz: a minha casa é chamada casa de oração, mas vocês têm feito dela covis de ladrões.
E como agora nós que somos a casa, o templo, como eu estou pregando, e Paulo ratifica isso que eu estou dizendo o tempo todo. Você sabe, 1 Coríntios 6:19, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo, e que vós não sois de vós mesmos, mas que sois de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós. Pega o microfone aí, Débora, canta só o coro deste hino. Olha só o que tu precisa fazer, limpar a tua casa. Olha só como é que tu tem que fazer. Revira assim, minha mesa, manda embora a maldade, retira os entulhos que encobrem a verdade. Santidade e pecado não caminham de mãos dadas. Ou eu quebro esse sistema, ou um dia ele me mata. Me lança a tua semente, envia-me a tua mente. Mande embora o fariseu. Não quero um coração doente. Construíste um templo aqui dentro de mim. Dentro de você, só você que é a casa. Sou a tua casa, ó Senhor. Mora em mim. O Espírito Santo pode morar na tua vida, pode morar. Fica de pé então, o Espírito Santo pode morar na tua vida. O que tu tem que revirar na tua vida aí? O que você tem que tirar? O que você tem que limpar? Eu disse uma verdade, qual que é a verdade? O Espírito Santo mora em nós. Qual que é a exortação? Para você que perdeu ou que está perdendo, limpa a tua casa, ou mantenha a tua casa limpa. Mantenha a tua casa limpa. E eu falei uma verdade, exortação e um conselho. E qual é o conselho? Você já ouviu aquele ditado assim, ó? Mais difícil do que você chegar à fama entre os famosos é você manter a fama. Todos nós já ouvimos. Então, tem gente que até recebe o Espírito Santo, ele arrepende, mas fica no culto aqui. Ele não consegue assegurar a presença de Deus na vida dele. Falta perseverança, falta constância. Tem gente que fala assim, ó, Deus conhece o meu coração, Deus sabe o que eu quero, mas você não consegue perseverar. O conselho para você é em 2023, Deus vai te dar força, esforça um pouquinho também, para você assegurar, perseverar, assegurar a presença do Espírito Santo na tua vida. Assegure a presença. Eu quero orar por você que precisa de assegurar essa presença de Deus. Venha na frente, vem. Você que a palavra falou com você, venha na frente. Venha, pode vir, você que quer dessa presença de Deus, do Espírito Santo. Você que precisa de limpar a sua casa, você que precisa assegurar essa presença. Eu sei que é um convite talvez que te bate assim, aquele... Não, aqui não é para constranger ninguém. Aqui é para você sair daqui com essa verdade enfatizada no seu coração. Espírito Santo, moras em mim. Meu irmão, estou convidando você que quer a presença do Espírito Santo, assegurar essa presença. Vem na frente, vamos orar. Se o Espírito Santo tocou aí, vem na frente. Pode vir. Cante de novo, Débora. Venha, irmão, vem, irmã, venha. Venha, pode vir. Aleluia. Aleluia. O maior erro nosso é achar que o Espírito Santo está aqui. Ele não está somente aqui. Ele está aqui porque você está aqui, porque tem crente aqui, porque tem pessoas aqui. Limpa a tua casa hoje. Ai, pode vir mais, venha mais. Tem mais pessoas aqui que já perdeu a presença do Espírito Santo. É noite que o Espírito Santo está dizendo: limpa a casa que eu vou entrar, assegure esta presença. Revira minha mesa, manda embora a maldade, retira os entulhos. Chega mais para frente, para ver mais irmãos. Chegue mais. Santidade e pecado não caminham de mãos dadas. Oh, meu Deus. Ou eu quebro esse sistema, ou um dia ele me mata. Me lança tua semente,
aqui dentro de mim. Só você que é casa, diga: sou a tua casa, ó Senhor, moras em mim. Aleluia. Por um minuto, você que está aqui na frente aqui, feche os teus olhos, abra a tua boca, peça misericórdia, peça da graça do Senhor. É noite de renovo, é noite que limpa a casa, é noite que o Espírito Santo volta para a tua vida. Se eu fosse você, tem pessoas aí atrás que precisavam de estar aqui. Se eu fosse você, já estava aqui, lá atrás, estava aqui. Aleluia, porque o Espírito Santo quer fazer morada na tua vida. O Espírito Santo, aleluia. Vamos orar, cante aquele outro hino aí, Débora. Vem fazer morada, vem fazer morada. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh meu Deus do céu, Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui e Ele está dizendo: a minha morada é a tua vida, a minha morada é a tua casa, o meu lar é a tua vida, o meu lar é a tua casa. Limpa a casa, assegure a presença do Espírito Santo. Isto. Adore. Você que não veio aqui na frente, mas está aí atrás, feche os teus olhos e glorifica. Crentes batizados com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas, seja cheio da graça de Deus. Se tu és morada do Espírito Santo, tu és templo do Espírito Santo. Ah, meu Deus do céu. Entra, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Diga: tu és bem-vindo, Espírito Santo. Diga: podes entrar, Espírito Santo. Entra. Toda a igreja adorando. A porta está toda a igreja glorifica. Aberta, pode diga glória. Entrar. Diga aleluia. Diga glória. Recebe aí renovação. Receba ativação dos dons espirituais. Tu és bem-vindo. Ativa dons. Ativa os talentos. Agora, podes entrar, Espírito Santo. Pode entrar. A casa é sua. Esse é o teu lar. Estende a mão aqui, os pastores. Estende a mão aqui, olha. É assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar. A casa é sua. Esse é o teu lar e é sua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Perdeu, Satanás. Perdeu. Ai, saia toda a imundícia hoje. Entra, Espírito Santo, nessa casa. Entra nesse lar. Entra nesta vida. A casa é tua, Espírito Santo. Entra. Tu és bem-vindo. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Levanta a mão, abra a boca, fala em língua, glorifica, dá glória a Deus, profetiza, recebe aí, recebe. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar e é sua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Por favor, com carinho, irmã, abraça a irmã do teu lado. Irmão, abraça aí, olha aí. Irmã com irmão, é o casal. Abraça aí. Abraça o irmão do teu lado, ore com ele. Isto. Esse é o teu lar. Esse é. Daqui pra frente é 2020.
2023 é diferente. 2023 será diferente. Amai na calabaraca na basura. Vem fazer morada. Faça morada. Sou a sua casa. Pode entrar. Sou a sua habitação. Eu sou teu lar. Espírito Santo de Deus, faça morada. Vem fazer morada. Sou a sua casa. Pode entrar. Recebe aí. Seja cheio do Espírito Santo. Deixa ele habitar. Eu Deixa sou ele morar. teu lar. Ele não faz visita. Ele é morador. Vem fazer morada. Sou a sua casa. Pode entrar. Sou a sua habitação. Eu sou teu lar. Pode entrar. A casa é sua. Esse é o teu lar. Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Não Espírito viva Santo. sem Ele. Espírito Não viva sem Ele. Santo. Pode entrar. A casa é sua. Esse é o teu lar. Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Aleluia. Aleluia. Antes de voltar para o lugar, irmã com irmã, irmão com irmão, não sei que tu for estar aí com o seu cônjuge, diga assim, ó, não viva sem o Espírito Santo, tu é morada dele. Fala aí, dê um abraço aí, faz aí atrás aí, irmão, dê um abraço no teu irmão, dê um abraço na tua irmã e diga, não viva sem o Espírito Santo. Aceite-se, aceite-se um minutinho que vamos encerrar. Não viva sem o Espírito Santo.